Capítulo 3. Apresentação num guardanapo número 2. Síndrome de fracasso de vendedores. Por que tantos vendedores fracassam quando trabalham na área de marketing multinível? Esta apresentação número 2 esclarecerá os erros comuns, praticados por profissionais orientados para vendas. Vamos lhe apresentar o conceito de por que preferiríamos patrocinar 10 professores, em vez de 10 vendedores. Agora, não me entendam mal. Acho que vendedores profissionais podem ser ativos valiosíssimos para sua organização, se, como todos os outros, passarem pelas 10 apresentações no guardanapo e as compreenderem por dentro e por fora. A maioria das pessoas fica confusa com esta declaração, mas, lembre-se, elas não compreendem ainda que o MMM é um método de marketing. Não estamos patrocinando pessoas numa organização de vendas diretas. Estamos patrocinando-as no programa de marketing multinível. Na maioria das vezes, o problema que terá com vendedores é que, quando percebem a alta qualidade dos produtos que você representa, simplesmente se lançam e decolam. Podem estruturar suas próprias apresentações. Não precisam de nós para lhes ensinar como vender. Eles são os profissionais. O ponto é: não queremos lhes ensinar como vender. Queremos somente lhes ensinar como ensinar, e como patrocinar, e desenvolver uma grande organização, bem-sucedida, de marketing multinível. E eles, como qualquer outra pessoa, podem fazer exatamente isso sem vender coisa alguma, no sentido e definição normal da palavra vender. Se você não conseguir sentar-se com eles e lhes explicar umas poucas coisas simples sobre marketing multinível, porque este método é tão diferente de vendas diretas, então a tendência desse pessoal será sair na direção errada. À medida que continuarmos com estas apresentações no guardanapo, daremos alguns exemplos disso. A maioria das pessoas acha, especialmente vendedores, que, se patrocinar alguma pessoa, você duplicará seu esforço. Desenhe um círculo embaixo de outro. Havia um círculo e agora há 2. Parece lógico, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, visto que se a pessoa representada pelo círculo superior, patrocinador, for embora, a pessoa que ela patrocinou vai embora também. Não continuará. Você tem de explicar ao seu pessoal que, se quiserem, verdadeiramente, duplicar-se, precisarão ir a pelo menos 3 níveis de profundidade. Só então serão duplicados. Se seu patrocinador caiu fora antes de você ter tido uma oportunidade de ver que o programa realmente funciona, você provavelmente pensará que não funciona, porque o mesmo ocorreu no caso dele. Afinal, é seu patrocinador e certamente deve saber mais do assunto do que você. Digamos que você está aqui. Desenhe um círculo e coloque no centro a palavra você. Você patrocina Tom. Desenhe outro círculo sob o círculo com a palavra você e nele escreva o nome Tom, e ligue os dois com uma linha. Bem, se você sair e Tom não souber o que fazer, porque você não o ensinou, então acabou-se. Mas, se você de fato ensinou a Tom como patrocinar, e ele patrocinar Carol, você está apenas começando a duplicar-se. Mas se Tom não aprender como ensinar a Carol como patrocinar, então, mais uma vez, a coisa dará em nada e acabou-se. Você tem de ensinar a Tom como ensinar a Carol patrocinar outra pessoa. Então ela poderá patrocinar Betty, ou quem quer que seja. Agora você está no 3º nível de profundidade. Se sair para trabalhar com outra pessoa ou em uma região diferente do país, esse subgrupo continuará. Não esqueça. Você tem de ir até 3 níveis de profundidade. Você não tem nada até chegar a 3 níveis de profundidade, e só então você será duplicado. Se você jamais comunicar qualquer coisa, exceto esse ponto,
As pessoas que patrocinam no negócio, ainda assim terá a chave que o tornará mais bem-sucedido do que a maioria em programas de marketing multinível. Vejamos o que acontece com o vendedor. Ele presta atenção às demonstrações dos produtos, ouve ou lê depoimentos dos resultados que outros obtiveram com o uso destes, e como funcionam. Uma vez que ele esteja armado com estas informações, saia da frente, porque ele vai correr e vender muito. Lembre-se, ele é um vendedor. Trabalhou em vendas diretas e não tem nenhum problema em visitar estranhos. Muito bem. Então você diz ao seu supervendedor: vamos chamá-lo de Charlie. Charlie, se você quiser ganhar realmente muito dinheiro, não pode fazer isso sozinho. Você precisa patrocinar pessoas. Então o que faz Charlie? Sai por aí e patrocina, patrocina, patrocina. Patrocinará uma tempestade. Um bom vendedor em um programa de marketing multinível poderia patrocinar 3 ou 4 pessoas por semana. Mas veja o que acontece. A coisa chega a um ponto, e não leva muito tempo, em que as pessoas saem com tanta rapidez quanto as que entram. Se não trabalhar eficazmente com elas, e você não pode ser eficaz se está tentando trabalhar com mais de 5 ao mesmo tempo, verá que elas se tornam desanimadas e que desistem. Assim, Charlie, ficando desanimado e impaciente, acha que nada está acontecendo e sai à procura de outro produto para vender. A pessoa que patrocinou Charlie, pensando que ele ia fazê-la rica, fica desanimada e desiste também. A maioria das pessoas que obteve grande sucesso no MMM não teve formação em vendas. Podem não ser professoras profissionalmente, mas têm formação que contém elementos de ensino. Conheço um professor e diretor de escola que, depois de apenas 24 meses em um programa de marketing multinível, estava ganhando mais de $15.000 mensais. Ele fez, e continua fazendo isso ao ensinar a outras pessoas como fazê-lo também. Vamos pôr alguns números no método usado por Charlie, de modo a podermos ver com clareza onde foi que ele errou. Vamos supor que Charlie, sendo o supervendedor que é, saiu por aí e patrocinou 130 pessoas. Digamos ainda que ele conseguiu que cada uma delas patrocinasse outras 5, acrescentando mais 650 pessoas e elevando o total de sua organização para 780. A coisa lhe parece conhecida. Faça a seu pessoal a seguinte pergunta, quando lhe mostrar esse exemplo. O que vocês acham que fariam com mais rapidez? Patrocinar 5 pessoas realmente interessadas e ensinar a elas como ensinar, ou... Incidentalmente, você ouvirá uma pergunta. O que eu ensino a elas? A resposta é: você ensina exatamente o que está aprendendo aqui neste livro. As 10 apresentações no guardanapo. Elas precisam compreender todas as 10, mas, a princípio, as 4 primeiras. Ensine-lhes que 2 vezes 2 igual 4 e por que pessoas fracassam, etc. De quanto tempo você acha que precisaria para patrocinar 130 pessoas? Quantas das primeiras ainda estariam no programa quando chegasse ao número 130? Vai descobrir que as está perdendo bem rápido. Porém, descobrirá que a taxa de retenção das 780 na apresentação num guardanapo número 1 é bastante alta. Uma vez que você mostra isso a um vendedor e ele o compreende, você ouvirá: agora entendo o que tenho de fazer. E ele sairá para fazê-lo. Cuidado! Você tem de segurá-los. A maioria em MMM não compreende o que acabamos de estudar neste capítulo e literalmente encorajará seu pessoal até fracassar. Quem não conhece nosso método patrocinará alguém, e o novo distribuidor volta e lhe diz: Ei, consegui 5 pessoas novas na semana passada. Ele responde: Legal.
e lhe dá uma palmadinha de encorajamento nas costas. Na semana seguinte, ele patrocina mais 5 pessoas. O que aconteceu com as 5 que ele registrou na semana anterior? Foram embora. Se compreender esta síndrome do fracasso do vendedor, você ainda pode encorajá-lo, mas, ao mesmo tempo, enfatize como é importante trabalhar com os 5 primeiros que patrocinou e em ajudá-los a começar. Depois que patrocino alguém no negócio, é mais importante para mim sair com ele e ajudá-lo a patrocinar outra pessoa do que eu mesmo sair e patrocinar outra para mim. Não posso enfatizar demais este ponto. E ele voltará ao primeiro plano em mais 2 destas apresentações. Entre as 10 apresentações no guardanapo, as primeiras 4 são realmente obrigatórias. Se não tiver tempo para todas elas, pelo menos comece com a número 1 e número 2. Capítulos 2 e 3. Dependendo dos detalhes que resolva incluir, você pode apresentá-las em apenas 5 ou 10 minutos, uma vez as tenha praticado. Don Faila relata a experiência de um membro de seu grupo que fez a apresentação do guardanapo ao telefone, depois de tê-la aprendido ao telefone. Em um dos programas de que participei, patrocinei um sujeito chamado Cal. Ele me disse ter patrocinado a filha, que mora no Tennessee e que conhecia todo mundo na sua cidade. Eu conversava nesse momento ao telefone com Cal e disse-lhe que achava isso ótimo. Mas, rapidamente, acrescentei que precisava lhe dizer uma coisa para ele passar a filha. Perguntei-lhe se ele tinha à mão um pedaço de papel e um lápis e pedi-lhe que escrevesse 2 vezes 2 igual 4. E fui em frente. Disse-lhe que ligasse imediatamente para a filha e lhe apontasse os erros a evitar, a fim de começar na direção certa. Ele ligou, e o sistema está funcionando muito bem para os 2. Anotações.